E aí, turma? Foram lá fazer um pipi, tomar uma água, para ver mais um vídeo longo da Tia Pri, né? Nessa parte agora, a gente vai falar sobre análise SWOT. Análise SWOT tem tudo a ver com a análise macroambiente que eu apresentei no primeiro vídeo. Nesse caso, a gente já fez uma avaliação interna da empresa para identificar, por exemplo, quais são os pontos fortes e fracos dessa empresa. Algumas pessoas, inclusive, chamam essa análise de análise fofa. Não é que ela é fofinha nem nada, né? Mas, traduzindo para o português, a análise SWOT ela seria isso: forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Ou forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, né? Para realmente dar aí cabeça aí certinho a nossa sigla, né? Então, na análise interna, a gente vê as forças e fraquezas, ou os pontos fortes e fracos de uma empresa, que podem ser os mais variados. Muitas das vezes, o que é um ponto forte para um pode ser um ponto fraco para outra. Por exemplo, se eu falo para vocês que na minha empresa tem um amplo estacionamento para receber os visitantes e esse estacionamento é gratuito. Esse é um ponto forte. As pessoas buscam isso. Agora, de repente, eu sou concorrente e eu não tenho nada de estacionamento, as pessoas precisam parar na rua ou mesmo pagar para deixar em algum estacionamento privado. Vira uma fraqueza, né? Mas, enfim, o que é importante identificar disso aí? Fortes e fracos são aspectos internos de uma empresa, tá? E que precisam ser observados na nossa análise SWOT. Falar de força, gente, os clientes adoram. Todo mundo gosta de falar de coisa boa. Fraquezas nem tanto. Então, muitas das vezes, a gente tem um trabalho de observação também. Quando a gente se depara com um novo cliente e ele não sabe necessariamente o que está acontecendo de errado com a empresa dele, o que pode ser uma fraqueza, o nosso papel é ir até ele e procurar observar como esse cara atende os clientes dele. Como é a estrutura? Como é a iluminação da empresa dele? Será que está adequada? Ou será que está um ambiente escuro e as pessoas não sentem aquele ambiente como algo agradável para se colocar lá, né? Então, tem muito um papel, principalmente quando a gente trabalha uma consultoria externa, de ter esse olhar, que o cliente nem sempre tem. E alguns, curiosamente, nem para os pontos fortes deles, que poderiam ser melhor explorados, tá? Então, dentro da análise SWOT, a gente tem essas duas situações que se referem à parte interna da empresa para avaliar o que é forte e o que é fraco, o que a empresa tem de positivo e o que ela tem de negativo. Na análise SWOT, a gente inclui ainda as oportunidades e as ameaças de mercado. E essas oportunidades e ameaças, a gente tem como base o macroambiente. Eu acho que eu devo ter esquecido de falar para vocês, por exemplo, sobre um dos ambientes macroeconômicos que na verdade é super importante, que é o econômico. Se a gente for pensar nesse momento, olha o nosso macroambiente econômico atual. Para quem gosta de viajar, ferrou a vida, né? Porque dólar a mais de 5 não afeta só as empresas, mas afeta toda a população também. E não é só viagem, tá, turma? Às vezes a gente brinca sobre essa questão de dólar, de que as pessoas vão deixar de viajar, mas isso acaba afetando muito a nossa economia em vários segmentos, tá? Porque a gente se relaciona com países, a gente já não lida mais com mercados regionais e locais. Então, o dólar tem sim uma grande influência na vida das empresas. E $1 a R$ 5, ele pode até ser positivo, por exemplo, para quem vai exportar um produto. Eu vou exportar a $1, $10, $100, e aí algo que eu teria como retorno equivalente a R$ 30, antigamente, se for questão de 10, equiparar aí, $10. Se há pouco tempo a gente recebia em troca R$ 30, hoje recebe 50. Então, para algumas pessoas, elas vão conseguir sim se sair bem na crise, para outras nem tanto. Então, são aspectos que precisam ser acompanhados. A gente está tendo aí grandes variações, atingindo patamares que nunca tinham sido atingidos até então, com exceção do período pré-plano real, né, que a nossa economia também era horrorosa, mas enfim, a parte econômica ela é muito forte e ela precisa sim ser acompanhada constantemente. Assim como a gente acompanha a movimentação das bolsas, né? Até porque grande parte das empresas estão aí com abertura de capital nas bolsas. E se a gente reparar, nossa bolsa fez o quê? Isso aqui, né? Não só no Brasil, como em todos os
países do mundo aí que são tidos, inclusive, como de primeiro mundo. Na verdade, toda essa questão do coronavírus, ela tem influenciado as bolsas do mundo inteiro, né? E a gente espera que isso consiga se reverter de forma breve, porque vai ser benéfico para todos, né? Claro que assim, quem acompanha essa movimentação da bolsa sabe que uma ação, por exemplo, que era vendida a 40, 50 reais, hoje está 10. Para quem tem essas ações, não é momento de vender, né? A gente sabe que a gente está aí no ápice da nossa crise, mas enfim, tudo isso gera dúvida e aí faz com que caia ainda mais. Então, essas pessoas que acompanham diariamente, elas vão justamente aguardar, né? E a gente, como profissional de marketing e que analisa mercado, a gente também precisa avaliar esses aspectos, tá? Nesse momento, a parte econômica ela é uma ameaça. A partir do momento que isso é revertido e que a gente passa a ter um crescimento de bolsa, de repente uma diminuição no valor do dólar para algumas empresas, para outras não, a gente passa a ter oportunidades. Então, oportunidades e ameaças são externos à empresa. O que todos esses macroambientes podem trazer de benéfico ou que podem afetar a minha empresa? O que for de benéfico vão ser oportunidades. E é justamente aí que a gente ajuda a empresa a crescer, né? Existem aquelas pessoas que dizem que as empresas bem preparadas vão crescer justamente na crise. E as despreparadas, muitas das vezes, vão fechar por conta da crise, tá? Claro que tudo depende do segmento em que a gente atua, da forma como o mercado reage, como o nosso público reage, mas enfim, de uma forma geral, em momentos de crise, a gente sabe que a gente tem aí várias possibilidades de ameaça para a grande maioria das empresas. Então lembrem disso, separem muito bem, principalmente os aspectos de fraquezas de uma empresa e ameaça, que é onde a gente mais vê falha na hora do aluno expor o que é uma fraqueza e o que é uma ameaça. Fraqueza é interno, o que falta, na verdade, na empresa e que pode ser prejudicial a ela, e ameaça é externo, ou seja, o que acontece no mercado, seja em função de tecnologia, de legislação, de economia, de aspectos naturais, que podem trazer ameaças para a nossa empresa, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido e qualquer coisa deixem aí seus comentários que eu vou tentando tirar as dúvidas de vocês. A gente ainda tem mais um vídeo na aula de hoje, já já eu volto com essa finalização.